A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, e eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 23, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: E acalma o teu coração, porque o teu Deus é vivo. O nosso Deus é um Deus de justiça, o nosso Deus vê tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 23, ela fala o seguinte: Outra vez, insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava, ainda mais furiosa: Crucifique-o. Lá no versículo 24, a palavra fala o seguinte: Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível. Ordenou que eles trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Aqui, irmãos, conta a história de Pilatos. Pilatos, ele era um interventor. Ele era um mediador. Então, ele tentava apaziguar quando tinha uma situação conflitante. Mas ele foi prefeito e ele foi também governador da Judéia. Então, ele era uma autoridade máxima ali. E, de repente, Jesus, ele é crucificado, ele é, aqui no caso, crucificado com palavras, né, com calúnias, e ele é jogado para ser julgado. Tinha um ladrão na época que era Barrabás, que estava ali também passando por um processo de julgamento, e Jesus coloca ele lá inocentemente. Mas Pilatos, de imediato, ele começa a perceber que existia uma rivalidade ali, que Jesus estava ali por inveja. Quando ele questiona Jesus, Jesus não fala nada, Jesus fica calado. Ele não se justifica, ele descansa ali em Deus. Ele não fala nada, ele não se justifica. E ele fica impressionado com a atitude de Jesus. Só que os anciãos começam a pressionar, os fariseus começam, a pressionar, o povo começa a gritar, a falar. E a esposa de Pilatos, ela tem um sonho. E ela sofre muito por Jesus nesse sonho. E ela manda uma mensagem para Pilatos falando: olha, não derrames o sangue inocente deste homem. E ela relata para ele que ela teve um sonho e que ela sofreu muito naquele sonho. Então, no fundo, ele sabia que Jesus era inocente. Mas para que ele não ficasse numa situação ruim do lado do governo, e para que ele não ficasse também numa situação muito delicada com relação ao povo, ele resolve lavar as mãos. Que é um ato de covardia. Que a partir do momento que viu que ele era inocente, que Jesus era inocente, ele deveria ter reagido. Ele era uma autoridade, ele deveria ter feito as coisas de acordo. E não ser levado pela multidão ou pelo lado do governo, pelo lado dos fariseus. E ele vai lá e lava as mãos. O que Deus está pedindo para entregar para você dentro dessa palavra? Que existe uma situação que poderiam ter falado bem de você. Poderiam, dentro da situação que houve, tinham pessoas que conhecem você, já ouviu falar de você, sabe da sua índole, sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Poderia chegar e falar bem de você em determinados lugares. Mas fica no meio de roda de escarnecedores, encontra com pessoas que não têm o que fazer, com pessoas vadias, que só sabem cuidar da vida do outro, que fica vadiando o tempo todo. Se preocupasse com os próprios problemas, com a própria vida, não teria tempo para ficar cuidando das redes sociais de ninguém, não teria condições de ficar se preocupando com a vida do outro, mas a pessoa fica vadiando o tempo inteiro.
mal cuida da própria vida, mas quer cuidar da sua. E fica o tempo todo investigando as tuas coisas, querendo saber da tua vida. E busquem uma boca, busquem 2 em 10, para ter o que falar de você. E depois sai disseminando ódio, disseminando veneno em vários lugares. E tem alguns Pilatos, ou um Pilatos aí que estava no meio, que esteve no meio dessas pessoas que ficam destilando ódio contra você. Sabe aqueles julgamentos sem causa? É exatamente isso que você está passando. Que ao invés de defender você, porque conhece sua índole, conhece seu caráter, sabe que você é um homem honrado, uma mulher honrada, sabe que você não gosta de fofoca, que você não gosta de mentiras, você não fica enfronhado nisso. Você não perde tempo com essas coisas. Você tem mais o que fazer. Você tem responsabilidade com a vida que você tem com Deus. Você tem compromisso com o reino, você tem compromisso com Deus. E você vai caminhando dentro das suas causas, das suas promessas, você não está preocupado. E nem preocupada. E quando você pode, que na maioria das vezes, você está sempre falando coisas boas para o outro. Você está sempre sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para trazer cura para alguém. Deus tem contemplado o teu deitar, teu levantar, os passos que você dá. Sabe que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas aquela pessoa que quer te destruir tem que criar uma imagem violenta a teu respeito. Tenta criar uma imagem de repulsa. Que os fariseus fizeram isso com Jesus. Criaram uma imagem de Jesus que começou a criar uma repulsa no meio do povo. E o povo ali, Maria vai com as outras, né? Começa a clamar e pedindo para que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado, sem saber da história de Jesus. Sem saber no profundo quem Jesus era. Mas tinha um processo ali que estava instigando aquela multidão a levar Jesus àquela crucificação. E isso está acontecendo com você, só que você não está vendo, mas Jesus está contemplando tudo, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é a nossa esperança, é a nossa justiça. Jesus cuida dos teus filhos, Jesus cuida daqueles que Ele chama, daqueles que entregam a vida a Ele. E Jesus conhece você no profundo, foi Jesus quem te fez, é Ele que te molda, você é um vaso de barro na mão do oleiro. Ele conhece você no profundo mais do que você mesmo. E aí aparece esse Pilatos aí na sua vida, sabe que você é uma pessoa íntegra, conhece a sua história, sabe que você é uma pessoa boa, mas fica no meio dos escarnecedores e ao invés de defender você, lava as mãos. Simplesmente lava as mãos. E deixa as pessoas malharem você. Sabendo que você é um sangue inocente. Só que o nosso Deus, Ele contempla um sangue inocente. E ai daquele que derrama um sangue inocente. E por isso Deus tem feito você ficar firme na presença dEle, diante das lutas e das dificuldades, porque você tem pensado em desistir muitas vezes. Você já pensou inúmeras vezes em abrir mão da promessa porque está demorado demais, está difícil demais, toda hora tem um problema. Toda hora acontecem vários levantes e você está esgotado e esgotada. E por que Deus não está permitindo que você desista? Porque Deus está contemplando tudo que o inimigo está arquitetando pelas tuas costas e no oculto. Porém, o nosso Deus, Ele tem capacidade de reverter qualquer situação ou qualquer julgamento e fazer com que você venha a ter vitória nessa história. Que é isso que Ele está trazendo para você. Então você não pode esmorecer agora, você não pode simplesmente entregar os pontos e achar que os demônios têm poder sobre a sua história. Não dê tanto poder para o demônio, para o inimigo assim não. Porque ele arquiteta, ele levanta Pôncio Pilatos, ele faz com que Pôncio Pilatos se cale, só que cada um vai pagar
Cada um vai ter que responder pelas más atitudes. Cada um vai ter que pagar por aquilo que está plantando. A lei da semeadura, irmãos, ela está aí para todo mundo, para quem conhece a Deus e quem não conhece. Quem conhece a Deus exerce fé. Quem não conhece a Deus não exerce fé nenhuma. Mas a lei da semeadura, ela é obrigatória para quem tem fé e quem não tem fé. Não tem como a pessoa fugir. Não tem para onde correr. Então Deus manda você alegrar o teu coração e confiar nele, continuar simplesmente no caminho que ele te colocou, com o projeto na mão. Tenha fibra, tenha garra. Você vai falar assim, Délia, eu estou sem força. Jesus é a sua força. E ele não vai deixar você no meio do caminho. O que ele tem para fazer na sua vida é grandioso. E ele manda dizer para você, esses dias que estão chegando serão dias diferentes. Esse semestre que você entrou é um semestre de restituição, é um semestre onde Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Ele manda dizer para você, esse mês é um mês importante na sua história. É um mês onde Deus vai fazer muitas máscaras e capas caírem para que você venha ter a sua vitória. Só que Deus manda falar para você, esse Pôncio Pilatos que está aí, Deus já está dando um jeito de fazer justiça. E Deus vai envergonhar porque as pessoas que não acreditam na sua história, que não acreditam que você vai sair do cenário que você está, que não acreditam que você vai ter um livramento diante dessa situação, porque Pôncio Pilatos ali poderia ter dado livramento a Jesus. Ele poderia ter dado livramento a Jesus. Como esse Pôncio Pilatos aí da sua vida também poderia ter te dado livramento. Poderia ter falado bem de você diante de uma situação. Poderia ter te apresentado de uma forma diferente. Poderia ter anulado as palavras negativas que saiu da boca dos adeptos de Satanás que estavam naquele lugar. Poderia ter te defendido. Mas perdeu a oportunidade de ser bom na sua vida. Perdeu a grande oportunidade de fazer o bem e de ficar 100% na presença de Deus, numa boa com o Senhor. Mas escolheu criar guerra. Porque quando toca na sua vida, está tocando no Deus que você serve. Você não é um largado e uma largada nesse mundo. Você tem um Deus. Talvez você não tenha pessoas ao seu redor, ou talvez você não tenha uma família estruturada, ou você não nasceu numa família estruturada. Mas isso não significa que você seja uma pessoa largada no mundo, porque você não é. Jesus está contigo para o que der e vier. Até o fim dos tempos. Então Deus manda falar para você, acalme, porque eu estou cuidando de tudo, eu vi tudo. E você tem questionado com o Senhor, está demorando demais. Estou ouvindo muitas coisas, é muita promessa, é muita palavra, é o dia inteiro buscando. E eu não vejo resposta, não vejo mudança no meu cenário. Só que Deus manda dizer para você, no meu oculto eu estou trabalhando a teu favor. No meu oculto eu estou chegando para fazer uma grande justiça na sua história. Porque o que Pôncio Pilatos aí na sua história fez foi só até aí. Teve a oportunidade de falar bem de você, mas fez de propósito para a porta fechar, para a porta não abrir. Para você ficar estagnado no meio do caminho. Só que nada disso, irmãos, pode até impedir, atrapalhar um pouco o processo. Pode trazer um retardo diante da caminhada, que isso nos cansa também. Isso nos cansa. Mas Deus, ele sabe chegar e dar a reviravolta. Só que Deus manda dizer para você o seguinte, eu estou chegando e eu vou usar toda essa situação manipuladora. Vou transformar toda essa maldição que lançaram sobre a sua história a seu favor. Porque agora Deus vai montar uma situação diante de tudo isso que ocorreu, das conversas que Deus ouviu, ao qual você não teve capacidade de ouvir, você não estava lá, você não participou, para que ele venha dar uma virada na sua história. Porque aonde acharam que você está condenado, que você vai ser crucificado, aonde você vai ser apedrejado, que não terá jeito para você, porque a pessoa teve a oportunidade de trazer a sua liberdade. A pessoa teve a oportunidade de libertar você de uma situação. Era só falar bem de você naquele lugar diante daquelas pessoas. Pois a pessoa teve a pachorra
de chegar e falar mal de você e de simplesmente ficar calado, não te defender. Simplesmente não te defender, sabendo que você não é nada daquilo. Mas concordando. Porque a partir do momento que a pessoa fica calada, que a pessoa não se manifesta, você está vendo uma injustiça, você está escutando mentira, e você não fala nada, você lava as mãos, o que você está fazendo? Você está mentindo junto com os outros. Você está sendo conivente com aquilo que está sendo afirmado. Por isso que Deus fala, nunca seja conivente com o pecado de ninguém. Que a partir do momento que você se calar diante do pecado, que você for conivente com aquilo, você tem que ter sabedoria, você tem que ter psicologia. Você tem que saber lidar. A partir do momento que você for conivente com aquilo, que você concordar com aquilo, você está pecando junto. Você será condenado tanto quanto aqueles que estão pecando. Jesus ia em vários lugares onde tinham vários pecadores que faziam coisas assim que envergonhava. Ele entrava no meio do povo. Ele ia lá levar a palavra de libertação, mas ele não era conivente com o pecado de ninguém. Mas ele tratava todo mundo bem. Ele levava a palavra. Mas ele não fazia as atrocidades que as pessoas faziam. Ele não fazia aquilo que era errado. Então nós temos que ter psicologia, nós temos que saber lidar com as situações como Jesus sabia. Jesus, ele tinha uma postura, ele não negava os princípios dele, ele era respeitado nos lugares que ele ia, ele não maltratava ninguém, ele levava a palavra, seguia ele quem quisesse, quem não quisesse, tudo bem. Ele não invadiu o livre-arbítrio de ninguém e ele não mudou e ele é assim até hoje. Ele é extremamente educado, ele é manso. Então, com o jeito manso dele, com a maneira, né, a autoridade mansa que ele tinha, mas ele tinha autoridade na palavra, ele ia lá, ele falava, ele prendia a atenção das pessoas, ele era extremamente inteligente. Ele mostrava o caminho, seguia quem quisesse, quem não quisesse, que não seguia. A mesma coisa o dia de hoje. Teve oportunidade de fazer o bem? Teve. O Pôncio Pilatos da sua vida teve oportunidade de falar bem de você. Sabe que você é uma mulher de Deus, sabe que você é um homem de Deus, conhece a sua integridade, sabe dos compromissos que você tem, sabe que você está sempre honrando as pessoas em todos os sentidos, mas resolveu lavar as mãos, resolveu simplesmente ser conivente com a atrocidade dos outros, com a maldade dos outros. Só que tudo aquilo que as pessoas plantam, irmãos, não tem como, uma hora acaba colhendo. E Deus manda dizer para você, agora é o momento de você colher. E você vai deixar esse Pôncio Pilatos aí nas minhas mãos. Você vai falar assim, dela, eu não faço nem ideia de quem seja, mas você vai saber quem é. Deus não vai deixar você enganado, porque as coisas de Deus não tem confusão. Mas Deus manda dizer para você, não vão te crucificar diante dessa situação e ele vai transformar toda a maldição em bênção. Não vai ter uma gota de sangue sua jorrada nessa história. Porque estão querendo matar os teus sonhos, estão querendo matar os projetos, estão querendo matar a imagem que Deus criou em você, estão querendo matar a sua credibilidade, estão querendo matar você de todas as formas. Poderia ter falado bem de você? Poderia. Poderia ter enchido o coração daquela pessoa de confiança a seu respeito? Poderia, mas colocou dúvida. Colocou insegurança no coração do outro. Porque poderia ter te defendido e não te defendeu. Por inveja. Porque não queria que você entrasse naquela porta. Não quer ver a maçaneta dessa porta girando para você passar, para você entrar. Só que Deus manda dizer para você, a pessoa vai ter que contemplar você de posse de vitória. Porque no estalar de dedos de Deus, diante de uma situação que Deus vai montar, quando essa pessoa assustar, você vai estar de posse de vitória. E não existe nada mais frustrante do que para uma pessoa ruim, para uma pessoa maquiavélica, uma pessoa que fica arquitetando o mal do outro, é ver a pessoa realizada, a pessoa bem, aquela pessoa que ela tentou destruir.
e tentou destruir você de um jeito que agora vai ter que ver você de posse de vitória. Vai ser frustrante o que a pessoa vai ver sendo feito na sua vida. Mas aquilo que é seu vai vir para suas mãos. Não adianta denegrir a tua imagem, não adianta falar mal de você, não adianta criar situações para complicar, para afastar, para criar rivalidade, minar o amor que Deus já colocou no outro. Fazer com que a pessoa tenha uma imagem extremamente distorcida, porque quanto mais mal falar, ou quanto mais reter as palavras no sentido de falar bem de você, mais Deus vai te exaltar. Você vai falar assim dela, não tem como Jesus fazer isso. Tem como sim. Ele tem meios, ele tem estratégias que você nem imagina. E ele manda falar para você, eu vou fazer você receber as tuas honras. Eu vou fazer você receber a sua exaltação. Não é hora de você agora desistir. Não é hora de você, sabe, levantar a sua bandeira branca e falar, não, eu não aguento mais participar de nenhuma batalha, eu não quero mais essa guerra, eu já abri mão de tudo, eu não quero mais viver nada disso, tá muito difícil, tá demorado, porque é isso que Pôncio Pilatos quer que você faça. Então faça o que Jesus fez, não fale nada. Se cale, porque quem vai impressionar Pôncio Pilatos agora da sua vida vai ser Jesus. Na hora que ele foi questionar com Jesus, todas as acusações que tinham sido feitas contra ele, Jesus se calou e não falou nada. Jesus não precisava se justificar, ele era inocente. Ele percebeu que ele era inocente pela atitude de Jesus. Sabe como que Deus vai provar mais ainda para a pessoa ao qual tentaram queimar o seu filme? Queimar a sua imagem? A sua postura. Porque Deus vai nos conduzindo diante da nossa postura. E todas as vezes que Deus pede algo para você, que Jesus chega para você e fala, olha, faz tal coisa, age de tal jeito, não vai em tal lugar, entra em tal lugar, fica no ambiente, mas fica dessa forma, Jesus está blindando você e te conduzindo para que você não venha ser mal interpretado de forma alguma em nenhum lugar. Ele está te dando o quê? Livramento diante de algumas situações. Enquanto as pessoas estão procurando uma brecha para poder te condenar diante de uma atitude, de uma palavra que você solta, Jesus já te deu todas as coordenadas para você não agir de determinadas formas, porque ele está fazendo o quê? Fazendo com que você tenha um livramento, fazendo com que você, diante da situação, tenha uma exaltação, e você não está nem sabendo que você está sendo exaltado e nem exaltada. Porque ele é estratégico para fazer coisas sobrenaturais na nossa vida que a gente não entende. E com atitudes simples, com coisas assim que a gente nem imagina. É a disciplina do reino que você tem que levar em conta. Porque a disciplina do reino, ela faz com que você chegue até a vitória, até o milagre, receber suas bênçãos, que você chegue até a sua exaltação. Só que Deus manda dizer para você, não adianta esse Pôncio Pilatos aí fingir que não te conhece, tentar esconder ou abafar as suas qualidades, ficar com cara de brisa, concordar com tudo que estão falando de você e a pessoa sabe que são coisas ruins, poderia ter te defendido e não te defendeu, poderia ter falado bem de você para que a porta fosse aberta, mas não tem problema. Não tem problema, não fique triste por causa disso. Porque Jesus sabe levantar pessoas para falar bem de você. E diante da tua postura, diante daquilo que você vive no seu dia a dia com Deus, que você vive com Jesus, Jesus manda dizer para você, eu vou justificar você diante daquilo que você é. Então seja natural diante dos processos que você vai viver daqui para frente. Seja você. Haja com tranquilidade, haja com sabedoria. Seja simplesmente você no seu dia a dia. Não monte nenhum personagem para impressionar ninguém. Não toque em assuntos que você muitas vezes não domina. Seja simples como uma pomba.
e prudente como uma serpente. E deixa que o resto quem vai fazer por você é Jesus Cristo. Tentaram denegrir a sua imagem. Só que Jesus manda dizer para você: eu vou chegar agora da minha forma, dentro do meu sistema, da maneira que eu sei trabalhar, e vou te surpreender e surpreender aqueles que acham que venceram essa guerra, que venceram essa batalha. Porque podem até achar que venceram a guerra, mas a guerra não está vencida. Porque Jesus, ele é seu general de guerra. E ele está cuidando dessa guerra para você. Quem vai ter vitória no final dessa guerra é você. E essa batalha, ela também não está vencida. Porque Jesus sabe reverter toda essa situação que foi feita contra você. Então não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que a pessoa ver que o inocente está sendo malhado, crucificado, espizinhado, que está sendo levantadas várias mentiras a respeito. A pessoa conhece a sua verdade, conhece a sua versão, sabe das suas virtudes, da sua qualidade, mas ela não tem coragem de abrir a boca para te defender. Ela não quer. Ela simplesmente lava as mãos. É o verdadeiro falso e a verdadeira falsa. Teve a oportunidade de fazer o que era certo e ficar muito bem diante de Deus. Mas não soube aproveitar a oportunidade. Por isso que eu falo, irmãos, toda batalha que nós enfrentamos, toda a luta que nós passamos, todos os desertos que você pode atravessar, vales, poços, você pode ser vendido. A prova não é só para nós. A prova são para aquelas pessoas que rodeiam a nossa vida. E várias pessoas diante do nosso cenário são testadas diante da nossa provação. Isso é bíblico. Quando você analisa todas as histórias, você percebe que é assim que Deus trabalha. Vou pegar a história de Moisés. Moisés foi levantado por Deus para tirar aquele povo do Egito. E ao invés dos irmãos dele irem lá e apoiá-lo e respeitá-lo diante daquilo que ele era com Deus, começou a ter rivalidade por causa de inveja. E quando Miriam começa a questionar muito a vida, a intimidade de Moisés com Deus, Deus vai lá e deixa ela leprosa. Ela fica com lepra durante 7 dias. E é assim que acontece na nossa vida. Esse ciclo, infelizmente, não mudou. A tecnologia avançou, as coisas mudaram para o homem, facilitaram a nossa vida, mas a essência humana é a mesma coisa. Eu estava fazendo uma análise esses dias com Deus, e eu estava lendo algumas histórias, algumas reportagens, assistindo algumas coisas, e eu falei: Senhor, só muda a cultura, o jeito de vestir e coisas de comer. Porque em cada região tem algum, né, o solo é de um jeito, então tem várias coisas ali em um determinado país. Aqui no Brasil tem outras frutas, outros legumes, outras coisas. Mas a essência humana da maldade, do julgamento, da crítica, as mesmas coisas, as atrocidades que a gente vê no nosso país, existem em outros países também. Porque a essência humana, dentro da maldade que os demônios trazem, o que Satanás faz em termos de deformação humana, é em todo mundo, não existe diferença. Você pode morar num lugar mais frio, num lugar mais quente. Você pode ir para um lugar onde tem frutas que aqui é onde a gente mora no país tropical não tem. Mas a essência humana, tirando a carcaça, a parte física, tons de pele, espessura de fios de cabelo, pode mudar um pouco a fisionomia, mas a essência humana é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando você lê a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vê as barbáries que existiam naquela época, não é diferente do que acontece no dia de hoje. A rivalidade, a inveja, o mal querer do próximo, é a mesma coisa. O demônio está aí há milênios aí, destruindo e induzindo várias pessoas a fazer o que é errado. E as pessoas que têm um coração duro são usadas por ele. A pessoa da legalidade, ela vai pagar o preço disso.
Mas o nosso Deus, ele contempla tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus e aleluia por isso. Porque quando tem um Pôncio Pilatos aí na sua vida e você está achando que você está abandonado e sozinho, que você não está vendo nada no seu cenário, que ao invés de você ver a história progredir, você está vendo ela regredir, Jesus já está indo lá resolver. Está escutando conversa, já sabe quem é, viu como que foi feito, e ele já está trazendo situações para trazer restituição, para trazer uma recomposição na sua vida, fazer com que você venha, sabe, ter uma nova postura diante da situação toda que você tem vivido, restaurando o seu cenário, trazendo um renovo para você. Então alegre o teu coração, porque ele está chegando agora dentro desse cenário com uma grande justiça. E aquilo que Pôncio Pilatos estava tentando induzir contra você, sendo conivente para não ficar mal com as pessoas que estavam naquela reunião, né? Porque é que nem Pôncio Pilatos, ele não queria ficar mal com o povo, não queria ficar mal com o governo. Então o que ele fez? Lavou as mãos. A mesma coisa fez essa pessoa. Poderia ter te defendido? Poderia. Mas para não ficar má, em maus, né, lençóis, ou ficar com uma má impressão diante das pessoas ao qual ela estava reunida, ela achou melhor lavar as mãos e não te defender. Foi conivente com as calúnias, com tudo aquilo que foi levantado contra você. Só que Deus manda dizer para você, eu estou fazendo tudo isso cair por terra, isso não terá peso sobre o seu cenário, não terá peso sobre a sua promessa, não terá peso sobre aquilo que Deus está trazendo para a sua vida, para as bênçãos que Deus vai liberar, os milagres que você vai viver, nada disso terá peso. E Deus manda você acalmar, segurar a onda durante esse período, ficar firme com a sua promessa, com as orações, porque o que ele está fazendo agora? Montando situações para trazer para a sua vida aquilo que foi arrancado. Trazendo para o seu cenário e colocando de volta nas tuas mãos aquilo que Satanás levou, aquilo que Satanás destruiu, aquilo que está preso, aquilo que está retido. Então você vai acalmar o seu coração e você vai deixar esse Pôncio Pilatos aí nas mãos de Deus. Porque é Deus que vai tratar. Vai ficar frustrado e vai ficar frustrada? Com certeza vai. Porque está achando que o fato de ter ficado calado e calada que te prejudicou. Ou que deu peso, deu ênfase à mentira do outro. Ao ponto de minar o coração de alguém. Inflamar o coração de alguém contra você. Só que Deus manda dizer para você, quanto mais amaldiçoar, quanto mais falar mal, quanto mais conivente for com as falácias, com a mentira do fofoqueiro, com a intriga do outro, mais Deus vai unir, mais Deus vai trazer, mais Deus vai restituir, mais Deus vai colocar a vitória nas suas mãos. Porque Deus sabe transformar toda maldição em bênção. E ele manda dizer para você, já tenho tudo articulado, já tenho tudo preparado, já tenho tudo montado, porque eu vou pegar todo esse cenário que foi feito ali, o que Jesus contemplou naquele momento ali, daquele Pôncio Pilatos ali, lavando as mãos diante das calúnias que estavam sendo levantadas a seu respeito. Jesus já montou toda uma situação para te dar uma grande vitória baseado naquilo ali que foi feito. Então você vai acalmar. O silêncio de Deus é trabalho. E diante do silêncio, Deus tem trabalhado para você. Então não desista daquilo que Deus te prometeu, porque Ele manda dizer para você, esse mês é um mês diferente. Esse mês é um mês em que você vai viver um grande milagre. Essa estação que você entrou agora é a estação da realização e da restituição na sua vida. E você precisa crer nessa palavra. E confiar no Deus que você serve. Irmãos, não tem Pôncio Pilatos nenhum na nossa história que lava as mãos, que é conivente com o pecado dos outros, que é conivente com Judas, que nos vende muitas vezes por 30 moedas de prata, que vai destruir a nossa história. Pode até achar que é um ponto de força que está chegando ali. Que eles adoram unir força, né? Então eles vão procurar pessoas que não gostam de você para unir força. Só que Deus manda dizer para você, eu já estou frustrando muitos Pôncios Pilatos por aí. E eu já tenho frustrado muitos demônios, muitos adeptos de Satanás que têm usado desse meio para te prejudicar. Eu já tenho frustrado, porque tem pessoas que estão indo buscar informações a seu respeito e que estão
passando por várias decepções, porque está encontrando pessoas que estão falando bem de você. E não está conseguindo mais unir força para te destruir. Porque Deus não está deixando. Então você vai falar assim dela, mas eu não conheço ninguém, não tenho amizade com ninguém. Mas o pouco da vida social que você tem, pessoas que te contemplam de longe, que te admiram de longe, sabe que você não é nada daquilo que está sendo dito. E Deus, quando dá uma ordem, a pessoa tem que abrir a boca, a pessoa tem que falar. E tem pessoas que te admiram mesmo que você não esteja vendo. Tem pessoas que contemplam a sua vida com Deus e você ainda não percebeu. Então descansa o teu coração, porque Deus sabe qual o coração que você tem. O seu coração não é de pedra, você tem um coração de carne. Você tem um coração bom. E você confia no Deus que você serve. Deus manda dizer para você, toda a tua fidelidade, a tua confiança, eu vou trazer honra para o seu cenário. E eu vou recompensar você de uma forma grandiosa. Essa pessoa aí que se calou, que poderia ter te defendido, esse Pôncio Pilatos que poderia ter te defendido e não te defendeu, vai se arrepender. E vai querer fazer parte do seu novo cenário e Deus não vai deixar. Deus não vai permitir. Irmãos, provação na nossa vida é seleção de pessoas. É o momento em que Deus começa a selecionar as pessoas. O cenário difícil é para nos tratar, com certeza, é para fazer crescer de dentro para fora, com certeza. Mas é o momento de Deus também selecionar quem está ao nosso redor. E quando Deus nos exalta, Deus não deixa algumas pessoas falsas fazerem parte do nosso cenário novamente. Graças a Deus por isso. Deus tira e Deus limpa. Então alegre o teu coração, porque o que está chegando para você por esses dias, é por esses dias, é uma grande exaltação vindo da parte de Deus. E o Pôncio Pilatos, que teve a oportunidade de defender você, que resolveu lavar as mãos, vai ter que ver você de posse de vitória. Vai ter que ver você exaltado e exaltada agora. Tentou denegrir a sua imagem. Tentou inflamar corações e o coração de alguém contra você. Mas não conseguiu. Porque o nosso Deus, ele sabe reverter esses quadros malignos em bênção na nossa história. E é isso que ele está fazendo por você. Então descansa, acalma, não entristece mais. Deus vai te surpreender. O que está chegando para você agora é um grande renovo na sua história. É um respirar diferente. E Deus vai te justificar de uma forma sobrenatural. Que nem você vai saber explicar. O coração que tentaram inflamar, aonde tentaram falar mal de você, vai ficar repleto de admiração pela sua pessoa. Vai ficar cheio de amor, aonde tentaram colocar ódio, antipatia, aonde tentaram distanciar. Então acalma, porque para denegrir a imagem da gente, irmãos, é o que mais tem. O povo tem tempo, viu? O povo tem tempo. Mas o nosso Deus contempla tudo. E todo o tempo que é gasto para fazer maldade para alguém, uma hora vai voltar para quem lançou. Porque a lei da semeadura ela é obrigatória. Não tem como você fugir. Então descansa, porque agora está chegando um período de muita honra para você. E você precisa crer nessa palavra. Esses dias não serão iguais. Esses dias você já vai começar a ver mudança no seu cenário. Prepare o teu coração. Tem pessoas aqui que estão numa depressão que você não consegue nem sair da cama. Isso está sendo repreendido no dia de hoje, porque Satanás não vai colocar você nesse cenário. Seu cenário agora é de vitória. Você vai levantar assim dessa cama. Você vai levantar a tua cabeça. Você vai confiar em Deus, porque agora Deus vai abrir as portas que tentaram fechar. Deus agora vai fazer você tomar posse daquilo que tentaram minar na sua história, tirar da sua história. E ninguém vai ficar com aquilo que é teu. O direito é seu e acabou. Então Deus manda dizer para você, eu vou te justificar, vou te honrar, estou trazendo um grande renovo para você e você precisa confiar em mim. E eu vou ter um particular com esse Pôncio Pilatos. Deixe isso nas mãos de Deus, que Deus é que vai te justificar. Mas vai doer, viu? Vai doer porque vai ver você de pós de vitória, vai doer porque vai ver você feliz, vai doer porque não vai acreditar no que está vendo, vai doer porque vai ver seu crescimento, e aquilo que Deus vai te dar ninguém vai tomar, vai doer mais ainda. Então deixa essa pessoa sofrer com a maldade dela, deixa ela sofrer com a própria decepção dela,
E não se preocupe com nada, porque Deus está cuidando de tudo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor. O Senhor ouvir e ver todas as coisas que são arquitetadas nas costas do teu povo. Que o Senhor faça toda inveja cair por terra no nome de Jesus. Transforme toda essa maldição, Senhor, em bênção. Faça com que o teu povo avance. O povo está sofrido, Pai. O povo precisa de bênção, de milagres. Só o Senhor que pode fazer. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Entre com o socorro na vida de cada um. Supre a necessidade de cada um. Envergonhe esse Pôncio Pilatos, Pai, no nome de Jesus. Faça com que a sua verdade prevaleça sobre a história do teu povo. Mostre que o Senhor é um Deus vivo. Para que nós possamos, Pai, glorificar o nome do Senhor nessa terra. E nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Acalma o teu coração, porque o que está chegando para você agora é um grande renovo. E não se preocupe com esse Pôncio Pilatos. Lavou as mãos, mas não sabe a encrenca que trouxe para a própria vida, para a história. Porque se tivesse feito o que era certo, te defendido, não teria arrumado problema com Deus. Arrumou problema com Deus, vai pedir socorro para quem agora? Então deixe isso nas mãos de Deus, porque teve a oportunidade de falar bem de você e não falou. E agora vai arcar com as consequências da atitude que tomou. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Continue sendo bom e continue sendo boa, porque a recompensa que você tem para receber vai vir do Deus que você serve. Guarda no profundo da tua palavra, essa palavra no coração. Guarda essa palavra de Deus no seu profundo e não deixe ninguém roubar. Irmãos, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm ofertado no meu ministério. Os dizimistas, os ofertantes e todas as pessoas que compartilham os vídeos em todos os meus canais. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho um compromisso com Deus diante da vida de vocês. Então, durante algum período, eu faço jejum pela vida de todos aqueles que ofertam, que deixam o dízimo, que compartilham os meus vídeos, que dão like, que comentam, que repassam, né, para outras pessoas que estão sofrendo todo o meu conteúdo, tudo aquilo que Deus me usa. Então, ontem eu jejuei 2 dias, anteontem e ontem eu já fiz o jejum para todos vocês. Então, tome posse da vitória de vocês diante do jejum que eu fiz, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei os sacrifícios que eu faço. Então, tudo isso surte efeito na vida dos irmãos. Porque o meu ministério é para vocês. Meu ministério é de Deus, mas eu sou um instrumento usado para abençoar a vida de vocês. E quando vocês me abençoam, vocês estão agradando o coração do Deus que eu sirvo. Então, eu quero agradecer a todos que têm, sabe, me abençoado. Todos que estão dispondo desse tempo para poder me abençoar de algum jeito. E dizer para os irmãos que eu estou retribuindo através do meu jejum, que eu estou entregando pelas causas impossíveis de cada irmão. E eu creio que daqui a pouco vocês terão milagres para contar. Então confia, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus sabe o que faz na nossa história. Deus, ele traz benefícios para a nossa vida. Ele sabe daquilo que nós necessitamos, ele cuida do nosso deitar, do nosso levantar, do ir e vir. Ele está sempre cuidando de nós em todos os sentidos. Então confia, porque eu sei o Deus que eu sirvo, irmãos, diante daquilo que eu vivo, dos livramentos que ele me dá e de tudo aquilo que ele supre na minha história. E do mesmo jeito que ele provê na minha vida, do mesmo jeito que ele faz comigo, ele também faz com aqueles que prestigiam o meu ministério, aqueles que abençoam a minha história e abençoam a minha vida. Então toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Eu quero agradecer profundo do meu coração tudo aquilo que vocês têm feito por mim. E continue confiando em Deus, continue marchando, não desista das suas promessas, não desista dos seus sonhos, não desista de nada do que Deus disse para você que iria fazer. Porque Deus tem capacidade para fazer. E Ele vai fazer, porque Deus é contigo. Tá? Toma posse dessa palavra. Que Deus abençoe no nome de Jesus.